Primeiro recado é que quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração às 20 horas. A última e primeira que fizemos foi maravilhosa, abençoada. Cremos que vai ser assim daqui para frente. Então, se organizem para estar aqui conosco nessa reunião, amém? É de 20 às 21h30, certinho. A gente não está passando do horário. O outro recado é sobre o livro da Bárbara. Quem já viu aí o anúncio da Bárbara? O Segredo do Leão. Se você quiser adquirir o livro, ela não tem muitos mais em mãos, mas ela não tem nenhum mais, acabou. Mas ela vai fazer uma nova remessa, e se você quiser aproveitar essa nova remessa, no final do culto, vai até ela e dê o seu nome, para que você possa ter esse livro. Como talvez você possa ler e falar assim, mas é um livro infantil, mas guarda ele na sua biblioteca, né? Eu tenho um livro que hoje vale R$500, porque ele não existe mais. E daqui uns anos, em nome de Jesus, o livro da Bárbara vai valer R$1.000, R$2.000, R$3.000, vai ser uma relíquia, amém? Então, guarde o livro para você, abençoe a vida dela, ou compre uma boa coleção e distribua por um monte de criança que você conhece, porque ele atinge até mais ou menos aí uns 8 anos de idade, tá? Esse livro. Mas com princípios onde os pais podem trabalhar de forma muito sábia, pode fazer devocional de cada pedacinho, dá para fazer milhões de coisas, né, com os seus filhos e com aqueles que você desejar presentear, amém? Então, depois do culto, pode ir até ela e fazer um pedido para ela. Ela vai estar lá na mesinha, tá? Eu gostaria de chamar meu sogro, que vai estar ministrando a palavra. Vamos orar por ele. É uma honra orar por esse homem de Deus, né? Um homem de Deus. Senhor, queremos abençoar a vida do Paulo, que ele possa ser instrumento em suas mãos, que ele possa transmitir o que há no seu coração para nós como igreja essa noite. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Aleluia. Da última vez que eu me lembro que eu falei sobre Jó. E porque eu estava lendo o livro de Jó. Mas, nesses últimos dias, eu comecei a ler, obrigado, o livro de Ezequiel. E eu cheguei no capítulo 40 de Ezequiel. E começou aquela narrativa de um novo templo que Deus mostrou para ele. E do 40 até o 48 só falava sobre o templo de Deus. 8 capítulos inteiros falando, para no final, depois dessa restauração do templo, eu vou falar por que isso, chegou a divisão das terras, do povo israelita tomando posse de todos os limites, todas as fronteiras que Deus havia determinado, desde lá de Abraão até aos dias atuais. Então, eu comecei a ler aquela narrativa do templo. Eu sei que o Ricardo adora essas coisas de terceiro templo, segundo templo, aquelas medidas, aquelas coisas todas. E eu falei, eu vou me dedicar um pouco mais à leitura de Ezequiel, porque realmente no início os textos se tornam cansativos, de tantas medições, de tantos côvados, tantas áreas a serem pesquisadas, que eu falei, não, eu vou me deter nesse texto, nesses capítulos. E aconteceu que eu tive que pedir a ajuda do meu amigo Felipe, para colocar diante de nós aqui, espero que ele consiga, uma sequência dos templos, das construções, e por que Ezequiel teve essa visão
retroativa ao templo em Jerusalém. Então vamos começar devagarzinho, para a gente chegar lá. Eu vou me deter mais no templo de Ezequiel, mas eu tenho que dar uma rápida passada, como eu gosto de que vocês sejam bem instruídos e saibam do que eu estou falando. Eu preciso dar essa noção gráfica, desenhar, né? Não apenas falar, mas desenhar para cada um de nós, para entendermos o significado de Ezequiel capítulo 40. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: há uma sequência histórica e cronológica. Se a gente pegar de Abraão até Davi, serão 1000 anos. De Davi até Jesus, serão mais 1000 anos. Então, você começa assim: se Abraão foi 1000 anos atrás de Jesus, ou seja, 2000 anos, Jacó, quando ele fugiu para Arã, fugiu de seu irmão Esaú, para a terra lá do Iraque, né? O que aconteceu? Ele dormiu no meio do caminho, e ali ele viu aquela escada de anjos subindo e descendo, e ele pegou aquela pedra que ele tinha deitado como travesseiro, e ele pegou aquela pedra e falou: aqui é a casa de Deus, é Betel, aqui é a casa de Deus. Ou seja, Betel é onde Deus quer se relacionar com os homens. E quando ele percebeu que Deus estava ali, ele ergueu aquele travesseiro de pedra, ungiu, colocou azeite sobre ele e consagrou ao Senhor a sua vida e fez votos ao Senhor. Eu não quero me esmiuçar nos detalhes aqui. Mas isso aconteceu. Se Abraão foi 1000 anos antes de Cristo, a vida de Jacó para erguer essa coluna datou mais ou menos, se Abraão viveu uns 100 anos, 120 anos, Isaac mais ou menos isso, Jacó, que veio logo em seguida, que era filho de Isaac, mais ou menos 300 anos depois de Abraão. Então, foi no ano de 1760 que provavelmente Jacó levantou, ergueu essa coluna como Betel, casa de Deus. 430 anos se passaram e o povo de Deus foi cativo no exílio, lá no Egito. Ficou 430 anos. E eles voltaram. Pela mão de Deus, erguida sobre aquele povo, cerca de 2 milhões de pessoas, rumando para o deserto, seguindo para a terra prometida. E ali, então, Moisés levanta o tabernáculo, cerca de 1450 a 1446 a.C. E que este tabernáculo de Moisés durou até o reinado de Davi. E este tabernáculo de Moisés, ele era dotado de 3 divisões básicas. Uma, que era o átrio, onde o povo que queria oferecer sacrifícios ao Senhor, ali se adentrava. Depois, havia o santo lugar, onde só os sacerdotes podiam adentrar. E, finalmente, o último lugar, que era o chamado lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Isso todos nós sabemos. E ali na Arca da Aliança havia 3 elementos fundamentais para a igreja, para o povo de Israel. Havia o maná que eles recebiam todo dia no deserto. Havia a vara de Arão, que representava a vida de Deus, a escolha de Deus na vida de um homem, que no caso era Arão. E também estavam ali as tábuas da lei. Isso então foi até o reinado de Davi. Quando então Davi, após uma guerra, ele resolve trazer a arca que estava numa casa. Ele resolve trazer essa arca.
então nesse caso o tabernáculo já não existia, ele trouxe essa arca da aliança com todos esses ingredientes para Jerusalém, onde ele estava reinando. E ali ele fez uma tenda simples, sem essas divisões, apenas colocando a arca ali dentro daquela tenda. E ali, em frente àquela tenda e ao redor dela, ele colocou os levitas para adorarem com músicas e louvores o tempo todo, 24 horas por dia, em turnos sequenciados durante toda a semana, para que ali louvassem e exaltassem o nome do Senhor. Não havia mais divisões, havia só a arca e a tenda. E os levitas louvando e salmodiando e cantando com harpas, alaúdes e aquela coisa bonita toda hora, em todo tempo. O tabernáculo de Davi, que foi no ano 1000 ou um pouquinho antes, representa a dispensação da graça de Deus na igreja. Porque quando, já chegando no Novo Testamento, houve aquela celeuma, aquela confusão toda sobre se os gentios eram parte da igreja do Senhor, se eles deviam ser circuncidados ou não, o apóstolo Tiago se levanta, não esse aqui, mas aquele daquela época, e fala: irmãos, o que nós temos que entender não é mais ficarmos circunscritos, restritos à circuncisão, aos atos, ao ritualismo que os nossos pais sempre fizeram com essas 3 divisões. Isso acabou. Em Cristo agora, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que levantar o tabernáculo caído de Davi. Não mais estarmos restritos a sacrifícios de animais e não sei o quê, e faz esse ritual assim assado, não. Mas agora nós temos a arca da aliança conosco, nós temos a presença de Deus entre nós, e nós estamos como tendas, como corpos, incorporando essa arca dentro de nós, e somos então santuários do Deus vivo, para proclamarmos as verdades de Deus, e louvarmos e adorarmos o Senhor em todo o tempo. Essa era a conclusão do apóstolo Tiago e dos demais irmãos, tanto que na época de Paulo, ele falou: Gálatas, vocês estão voltando, não apenas à graça, mas aos sacrifícios também, aos rituais. Parem com isso, isso não salva ninguém, o que salva é a graça de Deus em vocês, e basta, só a graça basta. Pois bem, criou-se então, voltando ao Antigo Testamento, o Templo de Salomão foi construído, Davi regimentou todos aqueles utensílios, e deu as madeiras, e fez a coletânea dos materiais para que o povo tivesse a construção do Templo de Salomão. Foi uma riqueza, não sei se, olha aqui, essa beleza, né? Ali o altar de sacrifícios, onde o povo imolava os seus animais, os sacerdotes, né? E o sangue servia para purificação também. Aqui tinha essa coisa majestosa, com bois e uma enorme bacia também em cima. Lá havia degraus para subir, onde só os sacerdotes podiam entrar, com os pilares revestidos de ouro. O templo central, aqui, né? E ao lado havia outras construções ligadas, né, próximas ao templo, que era onde os sacerdotes ficavam, para mudar as suas roupas, as suas vestes, para poder oficiar todo o cerimonial dentro desse santuário. Tinha a pia, né, onde eles lavavam as suas mãos, as suas roupas, né, para poder também entrar e oficiar o sacerdócio.
E lá, então, no finalzinho, naquele último recinto, era onde o sumo sacerdote entrava. Esse templo de Salomão, com toda a sua pompa e riquezas, foi no ano de 957 a.C. e durou até 586 a.C., ou seja, durou aí uns 400 anos vigorando na terra de Israel. Até que houve a sua destruição com o povo judeu, que Israel, porque naquela época tinham duas divisões, né? O povo de Israel ao norte e o povo judeu ao sul. E o povo de Israel já tinha sido exilado, mas o povo de Judá, ele foi levado cativo para a Babilônia, e esse templo que estava na região de Judá foi totalmente destruído. Até que, 70 anos depois, houve o término desse exílio e o povo que estava na Babilônia cativo voltou. Só que nesse íntere de 70 anos, nos primeiros 25 anos de exílio, 14 anos depois que o templo foi destruído, havia um sacerdote chamado Ezequiel. Claro que ele estava sem todo esse cerimonial, esses rituais, não podia fazer mais aquilo que ele fazia antes. Então, ele era temente a Deus e estava andando solitário, junto a um rio chamado Rio Quebar, que ali desfilava suas correntes, né, na Babilônia. E ele olhando assim para cima, ele percebeu uma coisa diferente acontecendo lá no horizonte. E ele viu querubins e um fogo resplandecente, e 4 querubins voando com as suas asas, e em cima daquele resplendor havia um trono com alguém sentado. E ele então viu que aquilo era a glória de Deus se revelando para ele. E aí Deus começou a relatar para ele o que ele iria ver a seguir na reconstrução do templo, porque isso era um fato importantíssimo na vida religiosa do povo. Eles precisavam do templo. Então, Deus o pega com a sua glória e o leva em espírito até um alto monte de Israel. E lá ele vê, claro, toda a parte destroçada, mas ele vê também edifícios se erguendo como se fosse uma cidade. E então, o anjo do Senhor lhe aparece com uma cordinha de linho e uma vara de medir de cerca de 3 metros. E ele falou assim: vem, vamos ver como é que é esse novo templo que Deus tem erguido, para que você veja a restauração, não apenas da reconstrução do templo, mas da restauração do povo, do coração e da mente do povo que precisa ser restaurado. E ele viu, né, e o anjo mediu, entrou em todos os, aqui o anjo, né, mostrando para ele, vamos lá visitar toda essa área que está levantada aqui. E ele foi, e começou o anjo a medir, desde as suas entradas, os pórticos, os degraus, até o átrio externo, onde ficavam as pessoas. Depois ele entrou lá dentro, onde havia o santuário, o santíssimo lugar. Ele viu os quartos, onde os sacerdotes, 30 quartos, em volta do templo. Ele viu várias cozinhas, vários provimentos, onde se colocariam, né, as cozinhas, todo o material que o povo iria contribuir. Mas houve algumas diferenças sutis e interessantes. Ele não viu a Arca da Aliança, e ele não viu aquele véu, que a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Mas quando ele entrou lá no Santíssimo Lugar, ele não viu esse véu, e não viu também a Arca da Aliança. Era de se estranhar. Pois bem, ele viu que aquelas medidas eram enormes e eram gigantes.
aqueles pórticos, aquelas salas, aquelas câmeras, e havia janelas, né, fenestradas, para que o ar pudesse entrar e ventilar, né, o ar para as pessoas que ali estavam, para que houvesse iluminação natural também. Então, era algo diferente e muito mais suntuoso e muito mais avantajado do que o próprio templo de Salomão. Aí as pessoas que leem essa narrativa falam assim: isso deve ser o terceiro templo de Deus, né? Que o pessoal está achando que os judeus vão reconstruir um templo, e ali vai vir o anticristo para colocar alguma coisa profanando, e aí começa a grande tribulação, e aí depois a volta de Jesus, aquela coisa toda. Muito bem. Só que, se você pegar esse templo de Ezequiel e tentar colocar no lugar onde está a mesquita hoje, todo aquele monte não dá para colocar esse templo ali dentro. Não tem como ser, Ricardo, o terceiro templo. O Ezequiel, não dá ali para colocar o terceiro templo em cima do Monte Moriá, não dá. Que ele é muito mais largo e extenso para caber ali dentro. Então não é o terceiro templo. Só que, no capítulo 47 desse livro de Ezequiel, consta-se que existe um rio que sai dos fundamentos do templo, onde está provavelmente o local santíssimo, sai dali de baixo um rio que vai se avantajando, sai para o vale do Cedron, atravessa o deserto e deságua no Mar Morto. E cada vez que esse rio avança, cada vez mais ele vai aumentando a sua profundidade. Então Ezequiel começou a entrar nesse rio, batendo no joelho, no tornozelo, depois foi para o joelho, depois foi para a cintura, depois no peito, e chegou um momento que ele não conseguiu mais andar e teve que ser a nado. Esse era o rio que saía do templo de Deus, e fala-se que esse rio fazia com que houvesse vidas ao seu redor. O deserto se transformou num bosque. Peixes começaram, né, a apresentar-se no Mar Morto, porque esse rio tornava saudáveis as águas do Mar Morto. E à sua volta, em todo o seu a sua continuidade, havia palmeiras que surgiam de um lado e de outro. Coisa linda! Hoje nós estamos vendo em Israel peixes, né, naquelas poças, naquelas coisas enormes, né, que existem, que estão começando a se abrir em Israel, e que se sugere que talvez seja esse rio que esteja já começando a funcionar. Bom, o Instituto do Templo, que é uma organização que surgiu em Israel para tentar projetar em uma planta o terceiro templo, porque o Israel está querendo colocar de volta a adoração a Deus, não apenas no Muro das Lamentações, mas construir um templo. E você sabe muito bem que hoje eles estão adorando aonde? Estão adorando no Muro das Lamentações. E o que é o Muro das Lamentações? Nada mais é do que um resquício daquilo que era o segundo templo, ampliado por Herodes. Quando Jesus viveu entre nós, aqui na terra, há 2000 anos atrás, ele entrou e começou a falar e a pregar também ali, nesse segundo templo ampliado, porque Herodes queria fazer uma gentileza ao povo judeu politicamente. Então o que é que ele fez? Ele pegou o segundo templo e o ampliou, e todos ficaram muito satisfeitos. Só que Jesus, quando entrava para falar, para pregar, por exemplo, quando ele entrou na festa dos tabernáculos, no último dia, grande dia da festa, onde havia ali aquela cerimônia de se derramar águas,
correntes, etc., sobre determinados elementos, ele chegou e falou assim, o que é que ele falou? Deixa eu ver aqui. É porque eu não quero, tanta coisa que a gente vai falando, né? Ele falou assim, todos aqueles, né, que estão aqui, que creem em mim, venham a mim e bebam, porque de mim procedem fontes de águas vivas, como dizem as Escrituras. Foi assim? Venham a mim e bebam. E todo aquele que crer em mim será como fontes de águas vivas que brotarão do seu interior. Isso foi no último dia da festa, na festa dos tabernáculos. Como dizem as Escrituras. Mas da onde que Jesus pegou essas Escrituras? Exatamente de Ezequiel 47. Desse rio que flui como águas vivas, se dirige pelo deserto e vai até o Mar Morto, dando vida, né? Fazendo com que haja novamente uma natureza ali importante para o povo que é agricultor. Então, Jesus, nesse momento, estava se referindo a Ele mesmo como esse templo de Ezequiel. Eu sou esse rio, eu tenho dentro de mim esse templo. Quando ele chegou e falou assim para os discípulos, né, os discípulos falaram para ele, vede, mestre, que grandes pedras, que grandes construções. Jesus falou assim, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele depois falou para os outros, né, derrubai este templo e em 3 dias o reedificarei. E aqueles que estavam ali falaram assim, espera aí, levamos 40 anos ou mais para construir esse templo aqui, e você em 3 dias vai reedificar? Só que ele não estava falando a respeito daquele templo físico, mas do seu próprio corpo. O seu próprio corpo era o templo de Deus. E quando ele se chega nesse último dia da grande festa dos tabernáculos, ele fala, se referindo àquele rio de águas vivas, do templo de Ezequiel. Então, há uma controvérsia entre aquilo que você está vendo na narrativa da interpretação de Ezequiel 40, 48, uns dizem, não, isso vai ser literal. Vai ser o 3º templo. Não vai ser. A não ser que quando Jesus vier, há outra coisa que acontece. Quando Jesus vier, disse que os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Não é isso, Ricardo? E que quando isso acontecer, o monte vai se fender. Geograficamente vai haver uma mudança. E alguns acreditam que esse templo de Ezequiel, com essa estrutura geográfica mudada, é que vai estar ali dentro. Mas tem coisas que chamam a nossa atenção. Esse templo não tem a Arca da Aliança, não tem o véu. Então isso já contradiz esses outros que querem a narrativa literal. Eu gosto mais, particularmente, dessa intencionalidade que diz que o templo de Ezequiel é o próprio Cristo que tem a fonte de águas vivas. Amém? Mas, amados, o templo de Ezequiel não é apenas uma coisa para se ver construída e levantada. Não é algo para ser mirado, focado no seu aspecto de construção, mas de restauração interior da gente. Por quê? O templo de Ezequiel é uma metáfora ou um espelho do que Deus deseja refazer dentro de mim e de você, e também na coletividade, sarando a terra e sarando a nação. Deus quer restaurar
a esperança de um povo. O povo estava exilado. E agora Ezequiel é levado para um alto monte, onde ele vê o anjo mostrando para ele todos aqueles desenhos, todas aquelas coisas que ele estava observando, e que era para que o povo de Israel tivesse novamente a esperança de que um dia eles voltariam e haveria novamente o relacionamento entre Deus e eles, porque esse relacionamento estava quebrado. O povo tinha sido corrompido, os governos foram corrompidos ao longo dos 400, 500 anos, o sacerdócio havia sido deturpado. Vide aquele exemplo dos filhos daquele sumo sacerdote do tempo de Samuel, né? Alguém me lembra o nome? Hã? Eli, exatamente. Os filhos de Eli, ele pegavam as carnes melhores para eles e oferecia o resto para Deus. Então, isso era uma profanação do ofício sacerdotal. Então, isso e os governos dos reis, todos eles abandonando o Senhor, chegou, né, na culminação do exílio, do povo indo para o exílio e o templo ser destruído. Então, Deus mostrou nos primeiros capítulos de Ezequiel a glória de Deus saindo pela porta leste, que era a porta oriental, que era onde nascia o sol. Então a glória de Deus, essa glória que ele tinha visto lá no rio Quebar, saindo da porta do templo de Deus e desaparecendo. Mas quando nos últimos capítulos, depois de toda essa peregrinação do anjo medindo os portais, os santuários, os cômodos, etc., o que Ezequiel vê? Ele vê novamente a glória de Deus voltando para dentro do templo de Deus, pela mesma porta leste, pelo mesmo nascer do sol. Então, é como nós podemos entender isso. Deus resgatando a esperança de um povo, dos sonhos quebrados, de ajuntar as pedras jogadas a esmo nas avenidas e com elas reconstruir sua casa, dentro dos moldes desenhados por Ele. Perguntamos para dentro de nós: será que temos permitido ao Espírito Santo entrar em cada cômodo da nossa alma? Permitirmos sermos olhados com olhos de fogo do Senhor, cada canto obscurecido pelo pecado, de cada área empoeirada pelo silêncio da nossa não confissão diante dEle? Damos liberdade ao Senhor de gerir nossos espaços bagunçados e caóticos, gerados pelo medo e pela vergonha, trazidos pelo nosso afastamento de Deus? Será que não estamos acomodados e negligentes na sua busca? Porque Ele diz: eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Será que estamos sendo transparentes, uma expressão que a nossa psicóloga adora, em nossos relacionamentos com Deus e também com os nossos irmãos e amigos? As diferentes áreas do templo, medidas e seus acessos, mostram que ali havia povo, que havia gente, que havia sacerdote, que havia sumo sacerdote. Mas mostra que todos nós somos chamados com direitos e responsabilidades, e nada é ao acaso. Tudo foi mapeado pelo anjo e mostrando ao profeta que todos são inclusivos, para que se sintam ativos e não passivos. Os quartos, cerca de 30 distribuídos em 3 pavimentos ao redor do templo, foram destinados aos sacerdotes, que tinham que vestir roupas próprias ao seu ofício após se lavarem com água, e depois voltar à vida comum com suas roupas normais e misturados ao povo. Tudo revelava a separação entre o santo e o comum, da distinção clara na preparação da atitude e motivação
para se estar nas solenidades de sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, conforme Romanos 12, 1 a 2. Quando se entrava nesse local, no pátio interno, havia logo de início, antes de entrar lá no santo lugar e no santíssimo, ali no átriozinho mesmo, o que estava sendo visível? Era o altar de sacrifícios, visível no centro do pátio interno, mostrando o sacrifício perfeito feito pelo Senhor Jesus, e conclamando a que nós o imitemos da mesma forma, nos queimando em holocausto santo e purificado com fogo do altar, à semelhança do profeta Isaías, em consagração e rendição a Deus. A corda de linho e a vara de medir do anjo são instrumentos usados pelo Espírito Santo para nos conduzir através da sua sabedoria e discernimento do que agrada a Deus ou não, sondando com precisão nossas motivações e revelando as razões das nossas atitudes e reações. E tudo é feito com amor e paciência. O anjo não tinha pressa de mostrar a Ezequiel aquilo que estava sendo mostrado. Tudo era feito com calma, com tranquilidade. E é assim que o Espírito Santo vai exercitando o seu agir dentro de nós, sem pressa, a nos mostrar como devemos ser, no nosso modo de pensar, sentir e agir. O Espírito Santo nos induz a nos alinhar ao ritmo do céu, que forma e não força, que reconstrói e não remenda. Os quartos dos sacerdotes também mostram o nosso descanso em Deus. Tudo estava incluído no propósito, no projeto, na preparação, para que nós pudéssemos depender do que Deus em Cristo já fizera em nosso favor. Tudo que fora deslocado é agora reposicionado para colocar prioritariamente Cristo como centro. Tudo que fora desfocado é convergido para que nossos olhos fixem diretamente para Jesus. Tudo que fora considerado imundo é agora lavado e limpo com as águas puras da palavra de Deus. Ezequiel, então, como eu falei, mostra nesse capítulo 47 o rio de águas vivas de Deus, que vinha de debaixo do templo do lado sul, em profundidades crescentes, passando pelo vale do Cedron, se dirigindo ao deserto da Judéia, até encontrar o Mar Morto, sarando suas águas, gerando vidas em seu caminho, como palmeiras e peixes em abundância, permitindo o Senhor Jesus a dizer no templo, durante o último dia da festa dos tabernáculos, e baseando-se neste texto das Escrituras de Ezequiel, revelando-se a si mesmo como este templo. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, à semelhança do que ele já havia dito à mulher samaritana. Mulher, dá-me um pouco desta água, né? Porque se você me pedir, eu te darei águas vivas, das quais você nunca terá sede. Isso é lindo, porque mostra que Deus tem o templo dentro de si, que não precisa mais de véu. Ele é a face expressa de Deus, né, entre nós. E neste templo de Ezequiel não havia o véu de separação entre o lugar santo e o santíssimo, nem a arca fora vista. Por quê? Porque Jesus é o próprio templo. Ou em outro texto ele diz, aqui está quem é maior que o templo. Isso é muito lindo. Eu sou maior que o templo. Todas as visões que vocês tiveram, tudo que Deus já deu a revelar para vocês, em mim, vocês vão encontrar coisas maiores e melhores. É isso que o Senhor está dizendo. Jesus é o próprio sacrifício que derramou seu sangue sobre a tampa da arca, o propiciatório, nos religando a Deus. Por que não tem a arca?
porque na tampa da arca era onde se jorrava o sangue dos animais para que houvesse a purificação dos pecados do povo. Mas se Jesus já é o próprio sacrifício, não precisa mais da tampa da arca, porque Ele ofereceu o seu sangue justo diante do Pai. Não precisa mais ter a arca da aliança para conter o maná, porque Jesus é o maná que desceu de Deus. Ele é o pão dos céus. Não precisa mais das tábuas da lei, porque Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra expressa de Deus. Ele é a verdade de Deus. Então, em Jesus, nós já temos tudo. E Ele fala, o que eu tenho, eu quero que vocês sejam também. Isso é mais lindo ainda, porque nós fomos constituídos como templos feitos de pedras vivas. É isso que Pedro diz. Se eu achar aqui, né? Eu vou achar. Deixa eu ver aqui. Ouviu uma voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Esse sempre foi a maior motivação de Deus na criação do homem. Imagina, você dizem que o olho humano é tão perfeito, é tão lindo, que disse que um médico, ele teve que se curvar à sabedoria, à ciência e à existência de Deus, pela visualização do que ele não podia entender em termos de ligações dentro do olho humano para se ver, por exemplo, as distinções das cores. Então, imagina você, Deus fez o homem, criou o homem, lá no Jardim do Éden, com toda aquela perfeição, vendo tudo, as cores, o horizonte, o céu, firmamento, as águas, se banhando nos rios de águas vivas que ele tinha ali, né? Depois tendo aquela mulher maravilhosa ao seu lado, tudo era perfeito, ali não havia pecado ainda, maravilhoso, e mesmo assim, Deus queria ter um encontro com o homem, todo dia. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Né, Augusto? Vocês estão bem? Está tudo certo aí? Está faltando alguma coisa? Não, está tudo ótimo, tudo bem. E aí houve a queda, e aí Deus propiciou, né, a semente da mulher, que é Jesus, para esmagar a cabeça da serpente. E propiciou toda essa religação com Deus através desses sacrifícios, até que Ele pôde mostrar para o povo quem era o verdadeiro tabernáculo, quem era maior que o templo, era a pessoa de Jesus Cristo. 1 Pedro 2 fala o seguinte: e chegando-vos para Ele, pedra viva, Jesus já é considerado pedra viva, é o alicerce, pedra angular, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. No versículo 5, vós também, como pedras vivas. Olha só, então o templo de Deus em Jesus é uma pedra viva, e nós, como igreja, somos pedras vivas, que estão construindo cada vez mais, e para melhor, um santuário que dignifique, que louve, que adore a pessoa do nosso Deus, através de Jesus Cristo. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, vai vir o anticristo no terceiro templo? Talvez vá, né? Ele vai ser erguido? Provavelmente. E o quarto templo, esse quarto de Ezequiel? Para mim é uma metáfora, é uma coisa que mostra a pessoa, o coração, o templo do Senhor Jesus. Mas se vier a ser construído, não tem problema, porque Ele também vai estar se referindo ao templo que é o Senhor Jesus Cristo. Nada, como disse o
Augusto no princípio, né? Desde Gênesis até o Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não interessa se vai ter o terceiro templo, o quarto templo, ou até no finalmente das coisas, disse lá, né? Assim, olha. Rapaz, vamos ver aqui. Finalmente, após o fim dessa dispensação, dessa civilização humana, a palavra de Deus mostra em Apocalipse 21 e 22, que haverá um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais necessidade de templo algum para os homens. Ouvi uma voz alta que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus, é o próprio Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Não vi, diz João, templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Isso aqui termina a nossa fala aqui, né? Espero que eu tenha dado a vocês o entendimento de que nós somos santuários de Deus e que Jesus cumpre integralmente todo o templo de Ezequiel. E se ele vier a ser cumprido, literalmente estará se referindo ao mesmo Jesus. Mas mesmo com toda a suntuosidade desse templo maravilhoso, Jesus fala: eu sou maior que o templo, eu sou a luz que ilumina o mundo. Fiquem tranquilos, que Deus os abençoe. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pastor Tiago. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu fico encantado com estes textos, né? E eu fico assim mais admirado ainda, porque quando eu quero e falo assim, eu preciso entender melhor todo esse significado, todas essas medições, todos esses santuários, de tudo isso, cada vez mais o Senhor vai revelando, vai se revelando, vai se mostrando e dizendo: eu sou esse templo. Você não precisa de mais nada, não precisa se preocupar se vai ter terceiro templo, segundo templo, se vai ser ampliado, se vai ser reduzido, não importa, eu sou o que você precisa. Então todos nós o que precisamos não é de rituais, não é de cerimônias, mas é de estarmos como no tabernáculo de Davi, levantarmos esse tabernáculo dentro de nós, louvando, adorando ao Senhor em todo o tempo e ministrando, né, sua graça, unicamente sua graça, nada mais além da graça, só a graça de Deus é que é importante, e ela que nos salva, e ela que nos dá força, e ela que nos consola, e ela que nos faz renunciar a toda impiedade, a todo pecado. Se você está, como disse a irmã Sandra aqui no início, sem essa falta de paz no seu interior, a paz de Deus, se está faltando, creia que Jesus está dizendo para você nessa noite: eu sou essa paz que você precisa. Eu estou aqui, estou diante de você e quero atender às suas necessidades. Se você está enfermo, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Se você está com necessidades em alguma área, seja financeira, econômica na sua vida, o Senhor Jesus está dizendo que Ele é Jeová Jirê, eu sou o Deus que tudo provê. Deus está presente entre nós, mas unicamente, sem nenhum mérito nosso, sem que nós façamos coisa alguma diante dele para merecer, mas que apenas digamos, como aquele homem que estava lá no templo, dizendo:
tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Apenas isso. E a graça de Deus vai fluir na sua vida. E o Senhor vai te curar. E o Senhor vai suprir as suas necessidades. E o Senhor vai abençoar, vai estender a sua mão sobre você. E você vai ser um abençoado de Deus. Quantos creem, digam amém. Pai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Temos feito do Senhor o nosso Senhor e o nosso pastor, e podemos dizer que nada nos faltará, e que certamente que a bondade e a misericórdia hão de nos seguir todos os dias da nossa vida. E Senhor, sabemos que o justo viverá por sua fé, e nós estamos dizendo que nós cremos na tua provisão, cremos que tu és Jeová Jirê, cremos que tu és o Deus que nos cura, que nos sara das nossas doenças e enfermidades, porque o Senhor diz que eu sou Jeová Rafá, e que nós, se confiássemos no Senhor, Ele abençoaria o nosso pão e a nossa água, e tiraria do nosso meio as enfermidades. Pai, em nome de Jesus, e no poder do Teu Espírito Santo, eu declaro curados os meus irmãos, declaro a Tua bênção de cura, ó Pai, de renovo das suas forças, de energia nos seus corações. Declaro também que a paz de Deus, que elas estão precisando, Senhor, que vem de Ti, da Tua graça, já está se colocando dentro dos seus corações, dentro das suas mentes, e que elas estão sendo tocadas profundamente pelo poder do Teu Espírito Santo. Declaro, Senhor, que os céus do Senhor estão vindo, Senhor, sobre as nossas vidas. Declaro que os céus estão abertos, e que a bênção profética do Senhor está vindo sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada criança, sobre cada vida nesse local, e declaramos a Tua bênção, bênção de crescimento espiritual, bênção de crescimento material, Senhor, completa suficiência de Deus em todas as nossas lutas e em nossas fraquezas. Declaramos isso e cremos, e já Te louvamos, e já Te glorificamos, e já declaramos que o Senhor é o nosso pastor, e que nada nos faltará. Declaramos isso, Pai, e Te louvamos e Te engrandecemos, em nome de Jesus. E todo o povo diz: amém, amém, amém. Deus abençoe, querido. Amém. Você pode sentar mais um minutinho? Eu queria chamar a Bárbara aqui. Vem cá, Bárbara. Bárbara queria compartilhar bem rapidinho para a gente o processo aí do livro, testemunho. Acho que é algo que vai encorajar a sua vida também. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Deixa eu contar para vocês rapidamente aí um pouquinho da trajetória do livro, né? Por que eu fiz esse livro? Desde criança sempre gostei muito de livros, história em quadrinho, né? Eu fazia coleção de gibi, então eu sempre gostei muito desse universo artístico. Também tenho, né, uma inspiração dentro de casa, que é a minha mãe, que é uma grande artista. Mamãe pinta, borda, costura, faz as próprias roupas, né? Quase um Bezalel dos dias de hoje, né? Uma artista, né? Mas eu sempre tive essa inspiração também dentro de casa. Mas eu nunca pensei em nada de escrever livro, nada. Também trabalhamos com isso, né, de certa forma, com a parte artística de criação de design. Então, assim, isso sempre esteve presente na minha vida, mas realmente eu nunca pensei em nada relacionado a livro. Quando a gente veio para a montanha, logo no início, em 2020, eu recebi uma palavra, na verdade, mais de uma, sobre livro. E naquele momento, aquela palavra ficou meio avulsa, né? Assim, ela não tinha, para mim, ainda muito significado, porque, embora eu gostasse de escrever, né, eu gosto de escrever, né, e tenha essa paixão pela arte, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas eu peguei aquela palavra, guardei no meu coração, né, ela, de alguma maneira, ela fez sentido para mim, embora ela parecesse algo distante. E eu guardei aquela palavra. Passou algum tempo, em 2023, eu resolvi fazer uma mentoria de arte profética
com uma moça chamada Nani Arruda. Ela é missionária, ela está em Portugal hoje. E ela também trabalha com artes, só que a arte dela é mais assim, pintura de quadro, né? Ela tem um outro tipo de arte. Mas ela ofereceu essa mentoria e eu entrei e comecei a fazer. A gente fez um tempo, né? E eu precisava fazer um trabalho de conclusão para essa mentoria. E aí eu não sabia o que eu ia fazer. E aí o Senhor começou a gerar no meu coração o desejo de fazer um livro infantil. Aí eu falei com o Felipe, amor, vou fazer um livro infantil. Escrevi a história, mas eu não sabia nem para onde ir, porque eu não tenho ninguém próximo de mim que já tenha feito esse trajeto, né, que tenha publicado um livro infantil, que me desse o caminho das pedras. E eu falei assim, olha, eu vou fazer, mas eu não sei como. Mas eu tenho uma palavra e o Senhor, Ele há de conduzir todas as coisas, né? Então, assim, foi uma temporada aí de experiências, de descobertas, de conversar com muita gente para tentar ver como que funciona essa questão de editora. Por fim, resolvi fazer por minha conta, né, tudo. E só contratei, né, um ilustrador para poder fazer, porque não tenho essa habilidade de ilustrar manualmente. E encontrei um ilustrador cristão também, que é uma bênção. Ele, pai de, acho que 5 filhos, né? E ele conseguiu traduzir em desenho, com muita excelência, aquilo que estava na história. E a história fala de Bibi. Perguntaram se é a história de Babi. É a história de Bibi, né? E sim, ela tem uma inspiração da minha própria história, né? Claro que não exatamente como tudo acontece, porque ela tem toda a sua, né, ela é ilustrada, né? Então, assim, né, tem que ter a liberdade poética de fazer coisas diferentes, mas ela é inspirada, assim, na nossa história, da maneira como eu conheci o Senhor, né? E então, hoje, né, em 2026, se cumpre uma palavra recebida há anos atrás, né? E eu queria encorajar você a acreditar nas palavras que Deus diz sobre você. E não somente acreditar, mas andar na direção dessas palavras também, tomar atitude na direção, né? Porque não adianta nada a gente acreditar se a gente não também corresponder ao que o Senhor vai gerando aos pouquinhos do nosso coração. Deus tem palavras, né? Deus tem coisas preciosas para fazer na vida de cada um de nós, né? E não relacionada a nós, mas relacionada a outros. Porque esse livro é um filho consagrado, né? O Senhor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor, né? É para o Senhor, e eu creio que Ele vai atingir o propósito para o qual foi criado, né? Eu tenho certeza que existem crianças que vão ser tocadas por Ele, essa é a minha oração, né? E foi tão legal que hoje eu recebi um feedback de uma amiga que comprou o livro. Ela estava vindo para a igreja e ela me mandou, que ela tinha lido para o filho dela hoje à tarde. E ela falou que ela ficou muito emocionada quando ela leu o livro. No final, foi a primeira vez que ele fez a oração reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E ele é pequenininho. E ele tem medo de dormir no quarto dele sozinho. E ela usou o livro, né, o ensinamento do livro, ela usou para encorajar ele a dormir sozinho, para que ele não tivesse mais medo de ficar sozinho no quarto, né? Então, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe para onde vai essa mensagem, né? Eu fiquei muito feliz com esse feedback, né? E eu creio que o Senhor está organizando tudo isso. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que acreditem que Deus tem coisas preciosas para fazer na vida de cada um aqui, né? Que nós possamos corresponder quando Ele começar a gerar coisas novas em nós, porque isso para mim foi muito novo, mas quando Deus começar a gerar algo novo, simplesmente corresponda, né? Às vezes Deus tem uma palavra para você que você vai fazer determinada coisa e ela parece distante demais, mas existe um pequeno começo. Existem pequenos processos que a gente precisa corresponder para que de fato coisas possam acontecer. Amém? Amém. Eu trouxe. Aí eu divulguei o livro, né? E aí, glória a Deus, foi tudo.
E aí ficaram alguns, aí eu falei lá com o pessoal da igreja, então eu trouxe somente aqueles que me mandaram mensagem pedindo para reservar. Mas é como a Flávia falou, né? Eu já pedi uma nova remessa de livros, então caso alguém queira comprar aí na próxima, é só me dar um nome para eu poder fazer a listinha. Tá bom? Amém. Amém. Tá. A mesinha com a Bárbara está lá atrás, depois vocês podem ir. Eu queria que vocês se colocassem de pé, para a gente encerrar o culto. Mas eu queria chamar a Josivânia aqui na frente, é aniversário dela hoje. É seu aniversário hoje? É. Thalita. Thalita está dizendo que era seu aniversário hoje. Então vamos orar, né? Em breve vai ter o aniversário da Josivânia, né? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Não. Amém. Então vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por esse tempo juntos. Te agradecemos pela sua presença, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, através da tua palavra, através daquilo que foi liberado aqui. Pedimos que isso frutifique nos nossos corações, que venhamos nos lembrar de que o Senhor morreu, ressuscitou, para nos garantir um acesso, garantir-nos um caminho de relacionamento contigo, e nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. Pai, pedimos que a sua bênção seja sobre cada família, sobre cada casa, que o Senhor nos leve em paz e segurança e nos dê uma semana toda abençoada, toda cheia da sua presença. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em alguém, tem um cafezinho lá atrás.